E compromisso é no TJ Goiás, de segunda a sexta. Em novo horário, 12h40, aqui na PUC TV Goiás. Em um mundo globalizado, a língua não pode mais ser uma fronteira. O PUC Idiomas tem os cursos que você precisa para integrá-lo ao mundo inteiro. Para todas as idades e necessidades. Cursos regulares, de curta duração e especiais. E aulas de conversação. Tudo com estrutura completa. Professores graduados e custo acessível. Você tem todos os motivos para escolher PUC Idiomas. Estude com a gente. Fale com o mundo. Ligue 3227 1281. A Marina é um exemplo de mudança para o Brasil. Eu estou ao lado da Marina e quero fazer o mesmo em Goiás. No dia 5 de outubro, vote Aguemar senador, o senador que vai estar ao seu lado. Programa Automotor, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui na PUC TV. Automotor, oferecimento Locagin. Estamos de volta com o Momento Sim de Lojas, hoje conversando com Adriano Paranaíba, economista, e também com João Marcos Batista, que é consultor de empresas. Bom, nesse momento agora da economia, já falamos que é um momento muito apertado, quais são as saídas, o que o consumidor pode fazer e o empresário também? O consumidor ele tem que tomar alguns cuidados, não é que ele tem que parar de gastar, ele precisa consumir, existe uma série de medidas que você pode tomar para continuar consumindo, mas sem aumentar suas dívidas. O problema não é consumir, o problema é você se endividar. O que a gente pode fazer para você sair dessa perspectiva? É você ter que pôr na ponta do lápis mesmo a conta, né? Saber de fato onde você está gastando, porque às vezes você está gastando em locais que você poderia estar conseguindo economizar. Como, por exemplo, alimentação. Às vezes você poderia trocar o restaurante, porque são poucos. A gente tem que entender que para o consumidor são pequenas economias diárias que no final do mês faz grandes diferenças no orçamento. Eu acho que o mais difícil nisso é você mudar de hábito. Em Goiânia você tem muita opção de restaurante, você não precisa mudar o seu estilo de vida. Você pode continuar consumindo, indo num bom restaurante, mas você pode buscar, de repente, ali perto, tem muitas opções de restaurante. Você pode trocar, fazer uma pequena troca. A maior prova disso é no shopping center. Você vai lá no shopping center, tem uma série de opções de restaurantes, você consegue ali consumir uma comida tão boa quanto a que você está acostumado e pagar um pouco menos. Porque esse pouco menos todo dia economizado, como por exemplo o almoço, faz uma diferença no final do mês, né? Fazer pesquisa de preço, a gente precisa fazer mais pesquisa de preço, evitar comprar por impulso. A gente agora há pouco estava falando, o João Marcos agora há pouco falou do governo, que o governo dá informações erradas para os consumidores. Um exemplo que eu fiquei muito chateado na época, quando o governo solta uma medida, por exemplo, a redução do IPI vai acabar a partir do mês que vem, ele o que está falando para o consumidor? Olha, você tem que comprar hoje. Corre lá para comprar que vai... Corre lá para comprar. Só que não é uma redução de IPI num chocolate, numa balinha, numa refeição que é barata. Mas isso para o empresário é bom também, é numa geladeira. Nesse caso aí, para o empresário é bom, porque ele vai vender mais naquele período. Ele vai vender naquele período, porém, ele perde venda no futuro. Na prática, ele está antecipando vendas futuras. Porque esse consumidor ele ficará mais endividado e sem condições de continuar a consumir no futuro, o que consequentemente vai prejudicar os resultados da empresa. O empresário ele precisa vender, mas ele também sabe que quanto mais endividado, pior. Ele vai ficar um ano com o orçamento dele comprometido. Então, por exemplo, ele faz uma boa venda naquele mês, o empresário, mas vai passar o resto do ano com o consumidor fugindo da loja dele, porque ele não tem como gastar mais. João Marcos, e o que pode ser feito nesse cenário, né? O consumidor está gastando menos, isso é fato. Mas o empresário ele tem que vender, ele tem que romper essa barreira para ele sobreviver no mercado. O que ele pode fazer? O primeiro passo é ele avaliar cuidadosamente os custos da empresa. Ou seja, uma boa gestão de custos. Assim como o Adriano ilustrou bem do ponto de vista do consumidor, ou seja, que o consumidor deve avaliar com cuidado os seus gastos, tentar cortar onde for possível, para o empresário também vale. A mesma lição de casa também vale para o empresário. Esse é um momento de voltar as atenções para a gestão dos custos, considerando que existe uma incerteza muito grande em relação às vendas, em relação ao interesse e à disponibilidade do consumidor em comprar.
Portanto, é o momento de se voltar para questões internas, dentre elas a gestão dos custos. Nesse momento, o empresário investir em marketing para convencer esse consumidor a gastar é importante? É importante, porém, eu entendo que... Se na prática traz resultado mesmo. Ponto importante que nós temos que avaliar também é que, em relação a marketing, houve um descuido nos últimos anos por parte do empresário em relação ao bom atendimento. Por que eu digo isso? Em recente pesquisa do Instituto Brasileiro de Relacionamento com o Cliente, onde foram entrevistados consumidores e empresários em todo o Brasil, o que se detectou nessa pesquisa? Que ano após ano, o consumidor está mais insatisfeito com o atendimento. Por quê? Como o Adriano bem lembrou no começo da nossa conversa, devido à tecnologia, o consumidor hoje ele é muito mais antenado, ele é crítico e, consequentemente, as empresas elas se descuidaram desse consumidor em relação ao atendimento. Portanto, investimento em marketing ele deve ser feito, porém, voltado para o melhor atendimento do consumidor. Bom, mas no momento é possível trabalhar e ter um retorno com uma margem de lucro menor? É possível desde que haja uma atenção especial para a produtividade da empresa, isso sobretudo em relação à produtividade da mão de obra como um todo, ponto importante, e em relação à gestão de custos. Isso é importante, né? Haja vista que o faturamento ele tende a crescer menos de agora em diante, né? Portanto, aonde é que o empresário vai tirar essa diferença? Na produtividade. Seja gerindo bem os seus custos e, automaticamente, gerindo bem os seus recursos humanos. Quando se fala em enxugar custos, automaticamente imaginamos uma situação de demissão de funcionários. Não, não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos dizendo é a empresa ela precisa avaliar cuidadosamente os seus custos e encontrar ou buscar aqueles custos que podem ser diminuídos ou até eliminados, com vistas a manter a sua margem de lucro. E as promoções são bem-vindas nesse momento? São bem-vindas desde que acompanhadas de um bom controle de custos. Porque se você faz promoção, ou seja, reduz a sua margem de lucro, porém não há uma boa gestão interna dos custos, consequentemente você vai perder dinheiro com essa promoção. Você pode quebrar tendo um mês que você nunca vendeu como antes na sua vida. Justamente. Porque a sua promoção, por mais que vendeu muito, o seu custo para fazer aquela promoção foi muito alto. Então não adianta vender muito se o seu custo cresce junto. Você tem que segurar o custo, tentar reduzir o custo e vender no máximo de um custo menor. Quer dizer, a promoção ela é boa, mas dentro do equilíbrio, né, da empresa. Tem que fazer bastante continha para você não correr o risco de, do mesmo jeito que o consumidor é por centavos que você economiza, o empresário é por centavos que você perde dinheiro, que você perde lucro. Continuamos com o nosso bate-papo no próximo bloco e vamos falar sobre a expectativa para o segundo semestre, qual deve ser o comportamento dos consumidores e das empresas. Em instantes.